eu sou Dacilene, personal trainer, especialista em treinamento funcional e também especialista em mobilidade específica. E hoje eu vim aqui te explicar um pouco do que é a mobilidade específica. Talvez você já conheça a mobilidade, mas aquela globalizada, aquela ativa, que a gente geralmente faz como preparação antes do treino. Mas a minha mobilidade específica não tem nada a ver com essa mobilidade, até porque eu vou te explicar exatamente agora qual é a diferença entre uma e outra. Bom, a mobilidade que talvez você conheça seja aquela mobilidade globalizada ativa, como eu disse, e utilizada como preparação de treino. Ela pode até te proporcionar uma preparação, um aquecimento ali nas articulações e também na musculatura, mas ela não é eficiente para um ganho de mobilidade. E o que eu quero dizer com isso? Sim, porque se você deseja ganhar mobilidade, você precisa treinar especificamente. E é dessa forma que eu trabalho e vim aqui te explicar essa diferença. Bom, a mobilidade específica, diferente dessa globalizada, ela trabalha especificamente cada articulação. E dentro de cada articulação, cada movimento que aquela articulação produz. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, o nosso ombro, que tem movimento de adução, flexão, abdução, extensão, rotação interna e rotação externa. Quando a gente faz o trabalho para aquela articulação, a gente tem que olhar todos esses movimentos, avaliar, identificar qual é o movimento que está limitado, se é adução ou se é abdução, se são mais movimentos. E aí a gente vai trabalhar de forma específica. Como? Se a minha deficiência é a adução, eu vou trabalhar específico para a adução, mas também não vou deixar de olhar a flexão, a extensão, a abdução, rotação interna e rotação externa. Só que todos os movimentos são trabalhados de forma específica e não globalizado ou todo movimento como é feito na mobilidade ativa ou global que vocês conhecem. E como é feito esse trabalho, esse treinamento para que eu desenvolva a tal da mobilidade? Bom, se você já passou por aquela mobilidade globalizada, como eu falei, provavelmente você já deve ter feito ou visto alguém fazer esse movimento com o bastão aqui na academia ou em algum lugar que seja. Se você já fez esse movimento achando que era mobilidade, provavelmente as suas primeiras experiências foi ou brigar com o bastão para ele passar, porque um certo grau aqui, uma certa amplitude, o seu ombro não ia mais e aí você tinha que brigar para esse bastão passar, ou você simplesmente passava aleatoriamente, para trás e para frente. Pois é nesse ponto que eu esclareço para vocês o que é a mobilidade específica da mobilidade globalizada. Ao fazer o movimento aqui, você percebeu que ou eu teria que brigar para passar, como eu falei, ou simplesmente fazer o movimento. E simplesmente fazer o movimento, eu não estou produzindo consciência na minha musculatura e nem na minha articulação. Simplesmente estou fazendo por fazer. E isso não vai trazer benefícios para a minha articulação. Diferente da mobilidade específica, do treinamento, a gente vai trabalhar controle, consciência, estabilidade e força, tá? Só que de forma específica. Então, o treinamento ele tem uma preparação, o ponto principal, que é onde a gente vai trabalhar a força e depois controlar aquela mobilidade que a gente ganhou, aquela amplitude que a gente adquiriu. Então, eu faço o trabalho, faço a força, venho depois com o trabalho de controle daquilo que eu ganhei e aí a gente finaliza o treino. Diferente da forma globalizada, que você vai lá e faz movimentos e já vai para o treinamento. Como que a mobilidade específica vai me ajudar a eliminar as dores da minha articulação, como lombar, ombro, quadril, tornozelo, joelho? Bom, se você já sentiu dor, ou teve dor, ou tem frequentemente essas dores, quando você entra num processo crítico, a primeira coisa que vem na sua cabeça
chegar na academia, se esticar no espaldar, fazer uma coisa que talvez você nem faça na sua rotina diária de treinamento, mas simplesmente porque você está numa fase de dor, você vai lá e faz o alongamento. Mas o que eu quero te dizer é que isso não vai adiantar, tá? Trabalhar a flexibilidade não vai te ajudar na sua dor articular. E por quê? A flexibilidade, ela trabalha os tecidos, né? O comprimento do tecido. A mobilidade trabalha e trata a articulação. De que forma? Resgatando o movimento, reabilitando esse movimento e dando performance. E o que seria performance? O ganho de amplitude, o sucesso daquela articulação, vamos dizer assim. E a flexibilidade, ela não trabalha a articulação, mas a mobilidade trabalha a flexibilidade. E de que forma? Lembra que eu expliquei aqui que para que a gente atinja a nossa articulação, a gente precisa do nosso sistema neural mandar informação para os nossos tecidos e os nossos tecidos para a articulação? Exatamente. Nesse momento, onde está acontecendo essas informações, passando essas informações, os nossos tecidos, eles estão na nossa amplitude máxima, ali de movimento, porém os tecidos estão ali também na sua maior elasticidade. Então a gente faz o trabalho de força, tá? Só que esse trabalho de força, ele é individual. O meu 30% não é o seu 30%. E é exatamente essa individualidade que acontece dentro da mobilidade específica. Então, dentro da mobilidade a gente se conquista a flexibilidade, mas dentro da flexibilidade a gente não conquista a mobilidade. Quem pode praticar e treinar a mobilidade específica? Qualquer indivíduo, seja uma criança, um adolescente, um adulto, um idoso, um atleta, um pós-operado, um senhor, uma senhora que deseja resgatar os movimentos porque ao decorrer da idade, das fases foram perdendo e ganhando limitações, uma criança que está em desenvolvimento, qualquer tipo de pessoa, seja você que treina numa academia, que faça musculação, ou você que treina crossfit ou treinamento funcional, uma bailarina que tem uma hipermobilidade, uma hiperflexibilidade, para qualquer tipo de pessoa. E quando eu posso começar a treinar a mobilidade específica, Dance? O momento é hoje e agora. A mobilidade, ela já faz parte do seu corpo, do seu organismo, da sua fisiologia. A gente só precisa avaliar e resgatar o movimento. Só que a mobilidade, ela é um trabalho progressivo, contínuo. Da mesma forma que você vai resgatar, aprimorar, conquistar aquele movimento daquela articulação, daquelas articulações, é preciso ter um trabalho para o resto e ao longo da vida. Porque ao mesmo tempo que você ganha, se você para, você também perde. E provavelmente você está aí se perguntando aquela pergunta que todos os alunos, todas as pessoas fazem. Quando eu vou ver resultado? Daqui quanto tempo? O que eu tenho para te dizer é que na primeira sessão você já vai ver resultado. Você já vai sentir um alívio, você já vai sentir uma diferença. Mas se você tem uma questão de dor, um processo de dor, por exemplo, uma dor na lombar que está ali por uma causa de uma hérnia, ou por algum outro motivo que você não sabe qual é, mas ela está constante, eu te garanto que em 2 semanas você já não vai estar sentindo dor naquela articulação e daqui 30 dias, então, você nem vai sequer lembrar que ela existiu. Eu garanto. Chegamos até aqui e se você estiver como eu estava lá atrás, com uma coluna cheia de dor, mesmo sendo personal trainer, mesmo cuidando da dor das outras pessoas, eu me vi numa situação dessa, com muita dor na lombar, onde estava quase me impedindo de trabalhar. Graças à mobilidade específica, esse quadro não acontece mais, isso não existe mais. Mas provavelmente você deve estar com a cabeça cheia de perguntas e o melhor, querendo fazer a mobilidade específica, experimentando a mobilidade específica,
e de vez acabar com as suas dores, melhorar o seu rendimento, melhorar a sua performance e ter uma melhor qualidade de vida. Se você tem interesse, é só você me chamar aqui que eu vou disponibilizar uma aula para que você experimente o que é mobilidade específica. Ou se você preferir fazer aulas presenciais em Franca, é só você também me chamar aqui. Até mais!